Paz seja convosco. Amém. Como estávamos falando na semana passada. Louvo a Deus pela sua vida. Que, segundo a sua graça e a sua misericórdia, proporcionou a sua vinda até aqui. Graças a Deus que o Senhor encheu o pneu do Alice, né? Para ele poder vir. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Nós temos que cada vez mais aprender, em especial nos momentos de lutas e dificuldades, que Deus é presente nas nossas vidas. É um grande privilégio servir esse Deus, sabendo que em todas as situações Ele é Emanuel, Ele é conosco. Você não está sozinho, mesmo que alguém te abandone, mesmo que alguém te rejeite ou não queira falar com você, Deus Ele continua sendo Deus presente, estando junto contigo, mesmo diante das lutas e dificuldades. Semana passada, nós iniciamos o tema o julgamento divino contra Israel. Iniciamos falando, como nos outros oráculos, que a mensagem ela vinha de Deus. Não há nenhuma vantagem em alguma mensagem que não proceda de Deus. Nós temos que estar sempre atentos ao que nós ouvimos. Nosso ouvido não é pinico para ouvir lixo. Nosso ouvido tem que estar sempre pronto a ouvir e discernir as coisas que são do Senhor. E Amós, ele levanta, depois de todo aquele processo de nações pagãs, de trazer um juízo contra Judá. Na verdade, Amós, ele era um profeta que estava dentro do reinado dos reis de Israel. Aqueles que se achavam isentos do juízo divino, e muitas vezes nós pensamos que, por estarmos na igreja, nós estamos alheios a lutas e dificuldades, e quando as lutas e dificuldades vêm, e elas vêm, fica nos parecendo que Deus está longe. Mas Ele fica mais perto quando nós estamos em dificuldade. Na verdade, nós buscamos mais a Ele em meio às dificuldades. O Senhor tem me feito, tem me levado a pensar muito em relação a isso, em prioridades. Felipe falou sobre leitura e oração. São realmente as coisas mais importantes. Antes do culto, ele estava brincando aqui, eu, Luísa e o Alice. E aí o Alice estava brincando, falando com ela. Falou assim, o que é o mais? O que você pretende ser? E aí eu brinquei, né? Eu falei assim, glorificar a Deus, né? Mas o que mais? Não tem mais. Quando nós colocamos a ação da glorificação ao Senhor em todas as coisas, nós entendemos o propósito do Senhor. Aquele povo de Israel achava que ele era isento do juízo divino. Mas eles viraram a pauta da vez. Com atos de rebeldia e falta de amor com o próximo, eles evidenciaram a falta de amor a Deus. É algo que você tem que meditar na sua vida. O que tem sido prioridade na sua vida? Na semana passada, quando nós iniciamos nossa meditação nesse texto, nós falamos primeiramente sobre a condenação dos necessitados. Aqueles homens e mulheres que tinham dívidas a pagar, eles eram condenados de uma maneira muito violenta, por coisas pequenas. E Amós, ele cita a condição por causa de uma sandália. Então se colocava na prisão uma pessoa por causa de R$10, 20, R$30, sendo que eles tinham, dentro dos princípios, a condição de perdoar essas dívidas, ou então, pelas tradições legais, não era uma coisa que saía do coração de Amós, mas em Êxodo se falou isso, em Deuteronômio se falou isso, e exortava-se bastante para que eles não tratassem as pessoas como os pobres, como eles foram tratados quando eram estrangeiros no Egito. Falamos também que Amós, ele exortou aquele povo de Israel, porque eles gostavam de oprimir as pessoas mais fracas. Fez-se referência ao pó da terra. Pó da terra em que uma das versões ou traduções se fala sobre a lágrima daquele que é fraco, daquele que é impotente, daquele que não tem voz. Na quarta-feira nós oramos por aqueles que não têm voz, aqueles que estão perdidos. Mas aquele povo, ele não estava nem aí. Os poderosos ansiavam de tomar tudo para eles. E jogavam essa tristeza, essa humilhação sobre a vida daqueles homens, daquelas pessoas que eram fracas.
Em terceiro lugar, nós meditamos na semana passada a respeito do abuso das mulheres, em especial dentro da área sexual, em 3 campos. Primeiro, elas eram prostitutas cultuais e elas eram obrigadas a praticar sexo nos altares pagãos. E isso era uma afronta à lei do Senhor. Em segunda instância, nós vemos a condição de Amós chamando a atenção para as relações de incesto. São relações sexuais entre a própria família. Aqui, em especial, falando da condição de pais e filhos terem, não a mãe materna, mas pais e filhos terem relação sexual com a mesma mulher. Então, a sogra, não, a madrasta, entendeu? Mantinha relações sexuais com o enteado. Era uma coisa muito louca. Algo que não era comum apenas naquela época do Antigo Testamento. Lá em Corinto a gente vê essa condição. Se levanta essa posição, e nós já falamos sobre isso, em que algumas pessoas se incomodam porque estava sendo permitido, e como uma demonstração de amor, a permissão que isso acontecesse. E Amós vem trabalhando este contexto. E a terceira questão, dentro do abuso sexual, em especial das mulheres, era que as servas, elas eram opressas dentro dessa área. A gente viu isso muito dentro do Brasil Império, dentro da condição escravocrata, em que as pessoas elas se sentiam donas daqueles homens e das mulheres, e eles faziam o que queriam. A cultura greco-romana era totalmente manifesta dentro dessa área. E quando isso chega dentro do povo judeu, era extremamente abominável. O Senhor ele tinha textos específicos dizendo: uma serva fiel não pode ser abusada, não pode ser maltratada como se não tivesse direito nenhum. Mesmo como escravo, as pessoas tinham direitos. Esses pecados, além de serem contra o próximo, profanaram o nome de Deus. Todo pecado que eu e você cometemos, eles são em primeira instância contra Deus. As nossas ações, elas têm que ser pesadas nesse aspecto. Toda vez que eu sou grosseiro com Rosângela ou com Luísa, e pasme, na nossa igreja, na nossa casa também há esse tipo de problema e discussão, eu tenho que entender que eu estou afrontando primeiramente a Deus. Nosso tratar conjugal ou não, paternal ou filial, entre irmãos ou pessoas conhecidas, elas são em primeira instância contra Deus. Nós falamos hoje pela manhã que a condição da expiação limitada, em que Cristo na cruz ele está intermediando a trave vertical que fala do relacionamento com Deus e a trave horizontal que faz relacionamento com o próximo. Cristo ele é aquele que reconcilia a minha vida e a sua vida, mas nós temos que mudar o nosso comportamento e o nosso jeito de ser. Deus que defende os pobres e desamparados considera todas essas ações um ataque ao seu próprio ser, não um ataque ao próximo apenas. E um repúdio das santas tradições que no caso Israel herdou e no caso você tem herdado quando você ouve a palavra de Deus. Quando você ouve, você se torna julgado em relação àquilo que você aprendeu. E aquele pensamento de que eu não vou aprender nada não é uma coisa que é passível, porque você ter a oportunidade já te torna réu em relação àquilo. Dito isso, quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 2. O título da palavra de hoje é a segunda parte do julgamento divino contra Israel. Amós, capítulo 2, nós vamos ler do verso 6 em diante. Vamos ficar de pé, Helena? Assim diz a palavra de Deus no livro do profeta Amós, capítulo 2, verso 6 em diante. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4 não sustaria o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Suspiram pelo pó da terra sobre a cabeça dos pobres e pervertem o caminho dos mansos. Um homem e seu pai coabitam com a mesma jovem e assim profanam o meu santo nome. E se deitam ao pé de qualquer altar, sob roupas empenhadas, e na casa do seu Deus,
bebem o vinho dos que foram multados. Todavia, eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como a de cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruí o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é assim, filhos de Israel, diz o Senhor, mas vós aos nazireus destes a beber vinho, e aos pobres ordenastes, dizendo: não profetizeis. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te adoramos e te bendizemos pela tua leitura da tua santa e bendita palavra. Queremos ouvir um recado santo do Senhor sobre as nossas vidas. Fala conosco, Pai, nos dá direção, nos guia, nos exorta, que o teu Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, e nós possamos ter uma melhor direção de como agir e como seguir. Oro em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Amós capítulo 2, verso 8, é o primeiro versículo que nós vamos iniciar a meditação, e diz: e se deitam aqueles homens, aqueles que eram usurpadores, os juízes, os amigos dos juízes, e se deitam ao pé de qualquer altar, sob roupas empenhadas. O que é empenhadas? O penhor é: eu devo algo e deixo uma garantia. Sob roupas empenhadas, e na casa do seu Deus bebem o vinho dos que foram multados. E nós vemos a condição de roupas como figura de penhor, e vinho também como uma figura de penhor. Por mais estranho que seja, era uma moeda naquela época. Explorar os necessitados por prazer é o que fala esse verso 8 do capítulo 2. Facilmente nós podemos visualizar uma festa, uma bagunça, em que os participantes se envolvem em relações imorais, porque é o contexto que vem do item anterior. Homens tendo relações com as suas madrastas e assim vai. Então nós podemos visualizar uma festa de bebedeira, em que os participantes se envolvem em relações imorais em cima das roupas tomadas como penhor dos pobres. E nós falamos em um versículo anterior ainda, que eles julgavam as pessoas e prendiam aquelas pessoas por causa de um par de sandálias. Então eles usavam aqueles bens como uma forma, como se fosse um troféu. Às vezes eu fico vendo aqueles filmes, em especial americanos, e eu não consigo muito entender qual que é a graça da pessoa ter a cabeça de um rinoceronte na parede, ou de um cervo, em que eles mataram e mandaram empalhar. É uma forma como os caras que picham as paredes, picham as portas. É como um cachorro que tem que deixar marca em algum lugar. Aquelas pessoas que estavam aqui, elas estão fazendo exatamente a mesma coisa. Durante o dia, se multava, se julgava aqueles homens que eram pobres e colocavam eles nas prisões. Amós descreveu como os devedores eles eram explorados, para em seguida lembrar aos seus ouvintes de como tiveram a audácia de usar esses objetos durante os seus alegres banquetes que deveriam ser realizados para honrar e glorificar a Deus. Então, elementos que deveriam ser santos, eles estavam no direito deles de realmente reter aquilo, mas havia a lei que dizia que no final do dia tinha que se devolver. Eu não posso reter aquilo com que a pessoa se esquenta. Haviam muitos moradores de rua naquela época. A gente vê essa condição de homens utilizando coisas abençoadas para o usufruto próprio lá no livro de Daniel. O rei, ele pega todos os utensílios que eram da casa do Senhor, e eles começam a beber e começam a farrear por vários dias, e ele começa a perder o controle, e ele começa a exaltar os deuses do ouro, da prata, daqueles elementos que estavam ali, que eram consagrados ao templo do Senhor. Numa visão sobrenatural, como fosse um filme de Star Trek com o melhor dos efeitos especiais, abre-se, rasga um pedaço assim do ar, e uma mão sai de dentro, e é escrito, Deus escreve na parede que o tempo daquele rei passou. As pessoas usarem as coisas do Senhor com irreverência é uma coisa extremamente complicada.
Nós não temos esse zelo, eu não posso colocar, não posso usar isso, não posso aquilo porque está na casa de Deus. Tem muitas pessoas que pensam assim, mas nós temos que entender que tudo tem que ser zelo. Tudo que nós temos aqui na nossa igreja veio do teu esforço, veio do teu suor. Essas cadeiras, elas foram doadas, as almofadinhas foram doadas, os ventiladores, ar-condicionado, tudo foi uma coisa que foi doada, foi comprada com o teu esforço. Nada do que aqui foi encontrado na rua, alguém trabalhou para ter. Então nós temos zelo em relação a essas coisas. É por isso que um instrumento musical que é dedicado à casa do Senhor, ele não é para ir para o boteco, ele não é para fazer qualquer outra coisa. Não vai descer a mão do céu, não, mas a gente tem que ter zelo, aquilo é uma coisa consagrada ao Senhor, da mesma maneira que o nosso domingo, esse dia do Senhor, ele é algo consagrado a Ele, e que nós não temos gerência sobre isso. E a gente volta a esse tema, dia após dia, e você continua rompendo o dia do Senhor. Não é bênção. Nós estávamos brincando aqui, eu, Ingrid e o Alice, e eu olhava para a Ingrid e falava assim, a responsabilidade, Ingrid, é você de olhar o pneu. Então, o Alice, ele tem essa responsabilidade de zelar por um bem, para que ele possa exercer, porque enquanto esse carro ele está com o pneu furado na mão dele, ele se vira, mas se estiver na mão da Ingrid, é um cuidado que eu estou tendo a mais, além do que eu já tinha com a minha esposa, eu tenho com a minha filha que está dirigindo agora. Eu me preocupo em aquilo, está tudo em ordem. Então quando a gente olha para as coisas do Senhor, a gente também tem que ter zelo em relação ao que Ele ordena. As tradições legais no texto de Êxodo 22, 26 a 27, permitiam que um credor tomasse do seu devedor uma peça de roupa, como garantia. Uma peça de roupa? Gente, as pessoas não tinham roupa como nós temos hoje. Quando você abre o teu armário, eu olhei lá e falei, que camisa que eu vou colocar? Eu vou colocar aqui que gravata, eu tenho umas 30 lá. Não era assim naquela época. As pessoas, elas tinham uma muda e talvez duas no máximo. As pessoas no deserto do Egito, na saída do Egito, a roupa delas, ela se reciclava pela ação divina de Deus, porque não haviam roupas a mais. Então você pegar uma roupa de alguém e não devolver, era uma coisa extremamente séria. E para viúvas era proibido. A viúva, que era mulher idosa, ela não tinha como ganhar dinheiro, recursos não tinha como. Então não se podia, não se era permitido que se tirasse aquela peça de roupa para ela. O manto, nesse caso, ele era usado como garantia em relação a uma dívida. E eu não estudei isso muito em profundidade, mas com certeza eram vilarejos pequenos em que você poderia de manhã pegar novamente aquela capa como garantia. Mas você não poderia deixar aquela pessoa à noite sem aquilo. Entendendo que durante o dia também havia proteção em relação ao sol, que era um sol causticante. Ao reter mais do que a lei permite, o manto adquirido por meios legais, o homem rico faz mau uso da lei para estabelecer e para satisfazer o seu próprio prazer. Tiago diz, você pede, você não pede e não recebe porque você não pede, mas quando você pede apenas para satisfazer o desejo do seu coração. E Deus tem sido bom e próspero conosco. O que você tem feito com essa prosperidade? O que você tem feito? Nós, como igreja, temos procurado abençoar outros ministérios. Eu, como pessoa física, eu tenho entendido que esse benefício que Deus tem dado, ele não é simplesmente para que eu possa ter uma vida mais regalada. Sim, eu tenho, mas eu tenho que olhar para outras vidas. Peguei uma parte do meu recurso, abri uma conta para um rapaz dentro do nosso sistema de aplicação, fui lá e apliquei por 30 dias, eu peguei, já criei esse valor e coloquei na conta de outra pessoa. Você também pode fazer isso. Isso chama-se compartilhar as bênçãos. Aqueles ricos, eles não queriam saber de nada, eles queriam apenas a satisfação do seu próprio prazer. E essa frequência, essa prática, ela é algo comum. Como eu saio toda sexta-feira com a Rosângela, da mesma maneira aqueles caras tinham banquetes todo dia, toda semana, e eles pegavam a roupa dos pobres, e eles pegavam o vinho daquilo que era o recurso lá deles, que era a forma de garantia, e eles consumiam. Sentavam em cima, pisavam. Olha, quantas pessoas estão aqui que eu controlo, que eu domino, algo que os soldados fizeram com as roupas de Cristo, eles fizeram também.
A ironia da situação é que o rico iria adorar num banquete vestido com roupas que, do ponto de vista legal, deveriam ser devolvidas ao pobre no fim do dia, ou seja, eles iam adorar com as mãos sujas e mãos imundas. Na mesma linha de conduta, eles bebiam vinho, que foi dado como pagamento de multas legais determinados por juízes e usavam por seu próprio prazer. Parece estranho para a gente você ter um vinho, uma garrafa de vinho, um recipiente com vinho, como uma forma, mas aquilo era a moeda da época. Havia-se sim a moeda de Roma não naquela época, mas havia as moedas, mas eles trabalhavam muito mais no sentido de troca, escambo. Então eu tenho uma galinha, o Vitor tem um saco de milho, a gente vai negociar, entendeu? Quanto que vale? Era assim que funcionava. Então eles retinham muito mais do que eles tinham que fazer e deixavam a pessoa sem uma condição e sem a outra. O vinho era usado como penhor ou entregue aos credores por aqueles que não tinham conseguido pagar seus tributos, dívidas ou impostos. Apesar das suas práticas legais questionáveis, os ricos bebiam vinho em seus alegres banquetes na casa dos seus deuses. Essas ofensas ocorriam nos templos em Dan, em Betel, em outros santuários legais, locais que não eram permitidos pelo Senhor. Depois que houve o rompimento das tribos do norte e as tribos do sul, as tribos do norte faziam uma adoração pagã. Levantaram nos seus altos para que as pessoas não fossem adorar em Judá, onde era o local de adoração. Algo que Jesus Cristo, quando encontra a mulher lá no poço de Jacó, ele fala assim, olha, a salvação pelos judeus, fica aquela discussão na poço, ele fala assim, não, a salvação é por mim, eu sou aquele que tem o poço de águas vivas, se você beber a água do meu poço aqui, você não vai ter sede nunca mais. E aquela mulher, quando ela entende o contexto do que estava acontecendo, ela sai desesperada, ela fala, eu tenho que falar para as pessoas. E nós não, debaixo de um sol causticante, nem tendo que buscar água num poço, nós recebemos a revelação do Senhor e nós temos compartilhado isso com os nossos irmãos e irmãs. O que tem roubado o tempo seu com o Senhor? Pode ser dinheiro, pode ser trabalho, pode ser os prazeres da vida. Você se afastar do Senhor vai gerar consequências amargas. Amós 2, de 9 a 12 diz, todavia eu destruí diante deles o amorreu. A figura do amorreu é a figura do cananeu de uma forma geral, aqueles homens que habitavam na terra prometida. Todavia eu destruí diante deles o amorreu, cuja altura era como dos cedros, e que era forte como os carvalhos, e destruiu o seu fruto por cima e suas raízes por baixo. Também vos fiz subir da terra do Egito, e 40 anos vos conduzi no deserto, para que possuísseis a terra do amorreu. Dentre os vossos filhos suscitei profetas, e dentre os vossos jovens nazireus. Não é isto? Assim, filhos de Israel, diz o Senhor. Mas vós, aos nazireus, destes a beber vinho, e aos profetas ordenaste, não profetizeis. Cala a sua boca. Para de falar a palavra do Senhor, isso me incomoda. A acusação contra Israel toma um outro caráter nesse parágrafo, nesses 4 versículos. O agir de Deus a favor de Israel no passado estava sendo mostrado em contraste com o que o povo está fazendo. Então, a exortação de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é, mesmo você ouvindo a palavra, recebendo os benefícios de Deus, por que você age assim como você age? Falta de temor? Falta de amor a Deus? Será que Deus ele tem que agir com peso e com força sobre a sua vida para que você entenda o que tem que ser feito? Ao rejeitar a graça de Deus, demonstrada no passado, e sua mensagem por meio dos profetas, o povo estava rejeitando o domínio soberano de Deus em suas vidas. O povo se esqueceu dos atos da graça de Deus. Nós já vimos esse contexto de que eu falei inclusive hoje pela manhã. A condição de que quando aquele povo de Israel ele rejeita a Deus como rei e busca um homem como soberano sobre a vida deles, eles não estavam rejeitando a palavra de Samuel, mas estavam rejeitando a palavra de Deus. Quando você, sabendo o que está errado, continua praticando o que é errado, é uma afronta à vontade e ao senhorio de Deus.
E você atesta que você não quer ser filho. Eu quero ser independente. Eu quero ser uma pessoa que faz a gestão da minha vida como eu quero. O cristianismo não é isso. O cristianismo tem a ver com submissão a autoridades, respeito às autoridades. Pessoas que trabalham dentro do ofício militar, policial, eles vão ter que ser obedientes dentro daquilo que cabe a palavra, dentro do que cabe a lei, tem que ser obedientes. Nós vivemos neste contexto, nós não nascemos e não vivemos para cumprir os nossos desígnios e as nossas vontades. Isso não é cristianismo. Os atos passados de Deus são interpretados a fim de enfatizar seu poder de destruição sobre os fortes, em especial os amorreus. E fica parecendo, mas não é. Que Deus está querendo falar assim, olha, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou ficar tão chateado que eu... Não, ele está simplesmente tentando impor no coração daquelas pessoas, trazer ao coração daquelas pessoas, não o medo, mas o temor. Eu sirvo um Deus que é sério nas suas ações. Deus, ele fala porque quem sabe as pessoas lembram, esqueçam. É por isso que a palavra, apesar de vir sempre com uma roupagem diferente, ele é sempre o bolo de milho. Ele pode estar com uma cobertura de chocolate, pode estar com uma cobertura de morango, chantilly, mas a mensagem ela é sempre a mesma. Ouvir e obedecer. Ouvir e obedecer. A mesma dificuldade que você tem, eu tenho. As lutas que você tem, eu tenho. Porque nós queremos satisfazer as nossas vontades e aquele povo de Israel, ele queria fazer exatamente isso. As principais características apresentadas em relação às pessoas que Deus derrotou, significando os amorreus, ele fala sobre a condição da altura, da força, comparando eles a cetros, comparando eles a carvalhos. Interessante que essa referência de Amós, para você, pode não ter uma ligação direta, mas para o povo judeu tem. Quando o povo judeu ou o hebreu na época, eles estavam chegando à terra prometida, eles mandam 12 espias. E aqueles homens vão e andam por toda a terra e voltam. Exceto Josué e Caleb, aqueles homens falam, eles são grandes demais. Aqueles homens são fortes demais. É exatamente isso que Amós está trazendo. Da mesma maneira que os 10 espias, exceto Josué e Caleb, atestaram do medo deles em relação àquele povo que eles tinham que derrotar e destruir, em que eles estavam mensurando aquilo a partir da força humana deles, mas não era através da força humana deles, e sim crendo que Deus iria agir. Ele fala, vocês estão fazendo o mesmo. Os olhos humanos veem os inimigos como grandes, mas Deus apresenta a sua ação falando da destruição, não apenas dos frutos, mas ele fala da raiz. Ele vem falando sobre a destruição total. Ele fala, eu não simplesmente cortei um pouco, eu eliminei, eu acabei. Ele traz referência logo depois em relação aos dias do Egito, que o Senhor ele manifesta as suas maravilhas, e eu não sei aonde tem a questão de maravilha, em ter um lugar cheio de mosca, mas para Deus ele fala, são as minhas maravilhas. Deus diz, eu mesmo destruí. Os poderosos não são nada diante do meu poder. Ele, Deus, está no controle da história do seu povo e pode destruir o forte para cuidar do fraco. Ou seja, Deus ele dá a oportunidade de você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Utilizar as bênçãos que Deus tem derramado sobre a vida de vocês, e eu tenho certeza, porque apesar de eu não ficar checando nossos envelopes simplesmente para você identificar, estava até conversando com o Nicolas, não sei se foi ontem, falando sobre o privilégio, ele falava assim, poxa, eu estava tão acostumado a vender o almoço para comprar a janta e Deus tem permitido que eu prosperasse. Isso tem acontecido na vida dele e também na minha e na vida de muitos daqui. E o que nós vamos fazer com isso? Simplesmente juntar mais e mais e mais e mais e mais e mais. Os atos de Deus no passado servem de demonstração da sua graça para com Israel, bem como testemunho do seu poder de destruição sobre aqueles que profanam o seu nome. Para nós, ele tem que gerar temor. Para os outros, ele gera medo. Deus não está aqui para gerar medo em você. Ele quer que você respeite as coisas que ele diz que são importantes.
Apesar de o deserto ser visto como uma provação da sua fé e que foi repleto de tempos de rebeldia, também foi um tempo em que Deus caminhou junto com aqueles homens. Até as terras eram dádivas de Deus e seu grande poder sobre os habitantes da terra demonstraram o seu amor incondicional para aqueles que estavam tomando a terra, contrário àquelas pessoas que possuíam a terra. Lá em Josué mostra, esses povos, eles são povos que eles ficam fazendo xixi nas pernas. São como pombas que ficam com medo, morrendo de medo. Mas com o povo de Israel não é isso que tem que acontecer. Com o povo de Deus tem que gerar temor. Deus e Deus líderes. E ele fala sobre profetas e ele fala sobre nazireus. Ele fala sobre Moisés como o primeiro líder realmente que vai guiar aquele povo, e guiou no deserto por 40 anos. Foi afrontado muitas vezes. Depois disso, Deus levanta nazireus, que eram nazireus jovens como Pedro, jovens como os rapazes da nossa igreja, em que eles se consagravam ao Senhor. E eles diziam: eu não vou beber bebida forte, eu não vou raspar o meu cabelo. E era um símbolo de uma vida possível de santidade. No meio daquela bagunça, no meio daquela rebeldia, aqueles homens diziam: sim, é possível. Eu estou dizendo para você que sim, é possível você continuar tendo uma vida plena, abençoada e próspera, olhando para o próximo, porque eu tenho vivido isso. Isso não quer dizer que você não toma os reveses da vida. Isso quer dizer que Deus está convosco. E isso é o mais importante. Os nazireus se consagravam a Deus e eles eram exemplos ao resto do povo do que significava viver em santidade. Em Amós 2,11, Deus olha para aquelas pessoas e pergunta: não é assim? Eu olho para você e falo assim: você não está sendo próspero? Você fala: é, pastor? Quando você fala é, do jeito que Israel falou, Amós ele fala: e por que você não está fazendo a parte que é sua? A parte que te cabe? Não é assim? Isso deve ter levado aqueles ouvintes a uma resposta afirmativa. Ao concordar com as suas tradições, os ouvintes são confrontados com o fato de que, desde o início, Deus teve sua mão soberana sobre a nação. Se esse é o caso, como Deus declara ser, então há certas implicações ou consequências naturais deste fato. Se você se declara um servo de Deus, se você se declara um filho de Deus, você tem que agir como um filho de Deus. O povo deve avaliar como tem sido seu tratamento em relação a fracos e pobres, a fim de determinar se eles estão vivendo de acordo com as palavras de Deus. E você encontra situações como essa em todo o tempo, em todo lugar. Nós vamos de vez em quando lá no Pão de Açúcar, uma vez por semana nós vamos lá, e aí aparecem aqueles caras que estão lá na porta do Pão de Açúcar, tudo bêbado, não fazem nada, o dia inteiro. E aí o cara vem querendo alguma coisa. Em alguns momentos é para você dar, e outras vezes não. Por isso que você tem que estar ligado no Senhor para entender o que é que Deus quer que você faça. Não é o que o pastor está mandando, mas é o que Deus quer que você faça. Em Amós 2,12 é apresentada a rejeição de Israel em relação à soberania de Deus. Amós lança a mão das tradições do dia do Senhor e da eleição deles como uma escolha divina entre as nações para cobrar deles o modo de agir deles que eles não estavam fazendo. Ao corromper os nazireus para que bebessem vinho, contrariando a orientação de Deus, Israel colocou-se diretamente contra o desígnio soberano de Deus. Eles pervertem aqueles homens que deveriam ser um símbolo. Talvez você faça isso. Não estou falando de bebida ou não bebida, mas eu estou falando para você: será que você não tem corrompido pessoas a agir de uma maneira errada? A quebrar a lei do Senhor, simplesmente porque você vende uma ideia muito interessante? Eu lembro certa vez, a gente estava ainda na reestruturação lá da faculdade, da CEBI, e o pastor Ayrton, ele olhou para mim e falou assim: vamos marcar amanhã, era um domingo, vamos amanhã para a gente fazer uma visita em algumas igrejas, levar alguns cartazes, fazer algum tipo de divulgação. Eu falei: negativo, não é dia do Senhor. Ele olhou para mim com o olho regalado e falou: é mesmo, né? Obrigado por me ajudar a não quebrar o dia do Senhor. E obrigado por não permitir que eu faça coisas que a palavra de Deus condena. É por isso que nós vivemos juntos. É por isso que onde vão tem que entrar dois. Porque quando dois estão caminhando e um cai, o outro levanta. Mas em contrapartida, a gente vê em Apocalipse que dois vão estar na cama, dois vão estar trabalhando, um vai e outro fica. Você é quem? O que vai ou o que fica?
Você é o que estende, oi? Você é o que estende a mão para ensinar, ou você é aquele que empurra a pessoa para a profundeza? Seria muito legal se simplesmente uma coisa funcionasse dessa maneira. Aquele que vai. Você não está no arbítrio disso. O arbítrio disso está em Deus. E pelas suas ações você atesta se você é ou não é, se você faz ou não faz. A presença de nazireus verdadeiramente dedicados servia para envergonhar o povo, pois o nazireu era um exemplo vivo daquilo que Deus desejava. O povo também exercia um certo controle sobre a voz profética em seu meio. A nação não se opunha a todos os profetas, desde que eles profetizassem o que é bom. Semana passada, enquanto eu via o movimento, aquela coisa borbulhando, e isso é uma característica dada para o meio pastoral. Se algum dia você for realmente levado ao cargo pastoral, você vai poder vivenciar isso. É como se a tua mente ela fosse particionada em dois campos, o HD C e o HD. Então no C, eu estava aqui falando as coisas para vocês. No D, eu estava meditando. Será que eu paro? O que você quer que eu faça, Senhor? E você consegue fazer esse negócio, um negócio meio sobrenatural. Porque algumas pessoas não conseguem ser multitarefa, em especial quando estão falando. Mas ali eu estava falando e eu estava observando cada um, o que estava acontecendo ali, até que chegou um momento que aquilo explodiu dentro do meu coração, não porque eu estava irado, porque eu estava cumprindo o meu papel. Quem estava perdendo são as pessoas, mas o culto ao Senhor, ele é um culto de respeito. A gente sabe que as crianças, elas são agradáveis. Daqui a pouquinho, o Joaquim ele vai estar fazendo igualzinho a Heloísa. Sendo engraçadinho, dando risadinha, entendeu? E aí, o que a gente vai estar aqui? Será que a gente vai estar prestando atenção nas coisas do Senhor? Ou a gente vai estar aqui fazendo gracinhas para as crianças? E aí as crianças aprendem que elas são o centro da atenção. E elas aprendem que na casa do Senhor ela não tem que ter respeito nenhum. Quando você incentiva, você está ensinando errado. Você está agindo como um avô. Peço a você que quando o Joaquim estiver andando, trate-o como uma criança, é claro, cuide dele, o ame, mas mostre para ele que a casa de Deus é a casa de Deus. Não é um parque da Nicolândia. As crianças elas têm que entender isso, e isso vai fazer toda a diferença. Vocês não veem isso. O Alice e Ingrid não veem isso. Esther não vê isso. Felipe, Rair não vê isso, porque essas crianças ainda são pequenas, mas eu vejo na vida da minha filha. E é isso que eu quero para vocês. Que vocês possam ter as suas crianças crescidas, em que vocês saibam que aquelas crianças elas estão sendo direcionadas e guiadas pelo Senhor. Amém. O povo queria exercer um certo controle sobre a voz profética. Eu gostaria muito de ter uma igreja com muitas mais pessoas. Mas Deus não permite. Até pelo discurso que nós temos. Pode ser que os visitantes da semana passada nunca mais venham e falem assim: cara grosso, momento de festa. Eu não vou mudar o meu jeito de agir, a menos que Deus mande. Eu não vou deixar de fazer isso e permitir simplesmente só para você se agradar e você ficar felizinho. Eu vou deixar de trazer uma palavra de correção para você. A experiência pessoal de rejeição de Amós vai aparecer lá no capítulo 7. Em que o rei da época, Amazias, ele olha para ele e fala assim: não profetiza. Não profetiza. Ou profetiza o que é bom, ou não profetiza. Fecha a sua boca. A oposição às palavras dos profetas era equivalente à rejeição da vontade de Deus. Quando você estiver vindo para a igreja, faça a oração: Deus, abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, para que eu saiba discernir o que é de Deus e o que é do coração pecaminoso do pastor Paulo. Aquilo que é de Deus, receba e não rejeite. Aquilo que é meu, você pode descartar, não há problema nenhum. Por causa da ordem social de Israel ser contrária à lei de Deus, pela vida do povo de Israel, que dizia que Deus era o seu Deus, mas que eles não viviam segundo os padrões, pelas leis de Deus, pela palavra que tem sido ensinada por você, por vários anos, nós vamos fazer agora 11 anos de igreja, alguns estão mais, outros menos. O que você tem feito com isso? Você se declara filho de Deus e rebelde? Ou você não entendeu? Se você não entendeu, eu vou continuar falando. Se você entendeu,
e você continua não praticando, sinto lhe dizer que você está se preparando para ir para o juízo eterno e passar a eternidade ao lado de Lúcifer e seus demônios. Agora ninguém fala amém, né? Amém. Por causa da ordem social de Israel ser contrária à lei de Deus, por não reconhecerem a soberania de Deus, que os livrou da opressão, da escravidão, por rejeitar os caminhos de Deus e suas palavras ao perverter os nazireus e calar os profetas, a nação era culpada e havia sido condenada do mesmo modo que as outras nações. Você vai esperar o juízo? Você vai esperar a condenação? Deus, ele tem muitas formas de executar isso. Pode ser por dor, pode ser por enfermidade, pode ser pela revés financeiro. Eu tenho tomado um cuidado muito grande nessa área. Eu olho para Deus e falo, Deus, por que você está me dando tanta provisão assim? Por que você tem me abençoado, Senhor? Qual que é o propósito? Qual que é a motivação? Aonde é que eu tenho que investir? No que eu tenho que fazer? Talvez seja a hora de você parar também na sua vida e pensar, será que eu não posso abençoar aqueles que são fracos, aqueles que são pobres? Será que eu não posso lembrar uma vez por mês de trazer um pouco de mantimento e colocar naquela caixa para abençoar? Teve uma compra da qual nós participamos de mais de 700 quilos de frango. Olha que bênção. Depois eu vou tentar baixar o vídeo e compartilhar com vocês. Muitos ovos. Então pessoas receberam aquilo, mas não é o bastante. Não é o bastante. O seu dízimo, ele tem sido utilizado para isso. Mas quando você coloca um alimento ali naquela caixinha, é uma oferta. É a demonstração sua de gratidão ao Senhor, além do que Ele pede. E Deus olha e fala assim, o meu filho sabe gerir. Como ele sabe gerir, eu vou dar mais para ele gerir. Porque eu quero que ele abençoe e também seja abençoado. Amém? Senhor, louvamos o Teu nome, agradecemos a Ti, porque o Senhor é bom. E o Senhor tem permitido, Pai querido, nossa correção. Permitido, Pai querido, que nós nos aliemos ao Teu querer e à Tua vontade. Nos consagramos como os nazireus faziam, pedindo, Pai querido, que nós possamos ser referência na nossa geração. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.